Você sabia que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas esse gesto humilde era na verdade uma declaração de guerra contra o sistema religioso da época. O que parecia mansidão era, na verdade, a chegada do rei mais poderoso que o mundo já conheceu. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu quero saber de qual cidade você está me assistindo. Escreve aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum estudo bíblico que vai transformar a sua compreensão das Escrituras. Vamos juntos nessa jornada. A cidade de Jerusalém fervilhava com expectativa naqueles dias que antecediam a Páscoa. Milhares de peregrinos judeus convergiam de todas as direções para celebrar a maior festa do calendário religioso, enchendo as ruas estreitas com seus cantos, suas ofertas e suas esperanças. Era a primavera do ano 30 depois de Cristo, e o ar estava carregado não apenas com o perfume das flores silvestres que cobriam as colinas da Judéia, mas também com uma tensão política palpável. O domínio romano pesava sobre o povo como um jugo insuportável. E em cada coração judeu ardia a chama da expectativa messiânica, a esperança de que, finalmente, o libertador prometido pelos profetas viria restaurar o reino de Israel. Jesus de Nazaré tinha passado 3 anos intensos percorrendo as aldeias e cidades da Galiléia e da Judéia, proclamando o reino de Deus, curando enfermos, expulsando demônios e ensinando com uma autoridade que deixava as multidões maravilhadas e os líderes religiosos profundamente perturbados. Suas palavras penetravam os corações como espadas de 2 gumes, desmascarando a hipocrisia religiosa e revelando a verdadeira natureza do amor de Deus. Seus milagres desafiavam as leis da natureza e demonstravam um poder que somente poderia vir do próprio Criador. Agora, no momento mais crucial de seu ministério terreno, Jesus se aproximava de Jerusalém para o confronto definitivo que mudaria o curso da história humana. A jornada tinha começado em Jericó, onde Jesus havia restaurado a visão de Bartimeu e transformado a vida de Zaqueu, o coletor de impostos desprezado. De Jericó a Jerusalém, o caminho subia cerca de 1000 metros através de um terreno árido e pedregoso, uma subida exaustiva de aproximadamente 27 quilômetros que levava os peregrinos das profundezas do Vale do Jordão até as colinas sagradas onde repousava a Cidade Santa. Era uma rota familiar para Jesus, que havia percorrido esse caminho muitas vezes desde sua infância, mas nesta ocasião específica, cada passo carregava um significado profético e um propósito divino que estava prestes a se desdobrar diante dos olhos de uma nação que aguardava seu Messias. Quando Jesus e seus discípulos se aproximaram de Betfagé, uma pequena aldeia situada no Monte das Oliveiras, a apenas alguns quilômetros de Jerusalém, o mestre parou e deu instruções específicas a 2 de seus discípulos. Suas palavras eram claras e carregadas de um conhecimento sobrenatural que demonstrava sua divindade. Vão à aldeia que está adiante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela. Desamarrem-nos e tragam-nos a mim. Se alguém lhes disser alguma coisa, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os deixará trazê-los. Esta instrução aparentemente simples escondia camadas profundas de significado teológico e cumprimento profético. A escolha de um jumento como montaria não era acidental nem trivial. Era uma declaração messiânica deliberada e poderosa. Em uma cultura onde reis guerreiros cavalgavam majestosos cavalos de guerra e generais romanos desfilavam em carruagens elaboradas puxadas por cavalos brancos, a decisão de Jesus de entrar em Jerusalém montado em um jumento era ao mesmo tempo humilde e revolucionária. O jumento, na tradição israelita, era o animal da paz, diferentemente do cavalo que simbolizava guerra e conquista militar. Quando os reis de Israel vinham em paz, montavam jumentos. Quando vinham para a guerra, montavam cavalos. Salomão, por exemplo, havia sido proclamado rei enquanto cavalgava a mula de seu pai Davi, estabelecendo um precedente real que ecoaria através dos séculos. Mas havia algo ainda mais profundo nesta escolha. 500 anos antes, o profeta Zacarias havia proclamado uma visão extraordinária que agora estava prestes a se cumprir com precisão impressionante. Alegre-se muito, ó cidade de Sião. Exulte, ó cidade de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e salvador, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Esta profecia específica estabelecia as características do verdadeiro Messias. Ele seria rei, mas um rei diferente de todos os outros.
Seria justo e salvador, trazendo libertação genuína. E seria humilde, rejeitando as pompas e a ostentação dos poderosos deste mundo. Jesus estava deliberadamente cumprindo esta profecia, apresentando-se a Israel exatamente como o profeta havia predito que o Messias viria. Os 2 discípulos foram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia descrito, um testemunho da onisciência de Cristo e de seu controle soberano sobre os eventos. O jumentinho estava lá, amarrado exatamente onde Jesus disse que estaria. E quando os donos questionaram por que estavam desamarrando o animal, a resposta simples "o Senhor precisa dele" foi suficiente para garantir sua liberação. Este pequeno detalhe revela algo maravilhoso sobre a economia do reino de Deus. Quando o Senhor tem uma necessidade, os corações são movidos a responder com generosidade. Os donos do jumento, possivelmente discípulos ou simpatizantes de Jesus, reconheceram a autoridade implícita na mensagem e prontamente cederam seu animal para o serviço do Mestre. Quando os discípulos trouxeram o jumentinho a Jesus, algo espontâneo e extraordinário começou a acontecer. Em um gesto de reverência e entusiasmo, muitos começaram a estender suas capas sobre o animal, transformando-o em uma montaria digna de um rei. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, estender vestes diante de alguém era um ato de submissão real e reconhecimento de autoridade. Quando Jeú foi proclamado rei de Israel, o texto bíblico registra que os oficiais pegaram cada um a sua capa e a estenderam sobre os degraus diante dele. Era um gesto de coroação, uma declaração pública de lealdade a um novo monarca. Enquanto Jesus montava o jumentinho e começava sua descida do Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, a multidão que o acompanhava crescia exponencialmente. Eram discípulos que haviam caminhado com ele durante anos, testemunhas de seus milagres, pessoas que haviam sido curadas de doenças, libertas de demônios, alimentadas milagrosamente, e também peregrinos curiosos que haviam ouvido falar deste profeta notável da Galileia. A notícia de sua aproximação se espalhou rapidamente, e pessoas começaram a sair de Jerusalém para encontrá-lo no caminho, criando um rio humano de expectativa messiânica que fluía em ambas as direções. O que aconteceu em seguida foi uma explosão espontânea de adoração e celebração real. Uma multidão muito grande começou a estender suas próprias capas no caminho diante de Jesus, criando um tapete de honra para o rei que passava. Outros cortavam ramos de palmeiras e oliveiras das árvores ao longo do caminho e os espalhavam no chão, um costume reservado para a recepção de reis e conquistadores vitoriosos. As palmas, em particular, eram símbolos nacionais de Israel, representando vitória, triunfo e libertação. Elas haviam sido usadas na celebração da festa dos tabernáculos e estavam associadas à esperança da restauração nacional. E então começaram os gritos, clamores jubilosos que ecoavam através das colinas e vales ao redor de Jerusalém. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Estas palavras não eram escolhidas aleatoriamente. Eram citações diretas do Salmo 118, um salmo messiânico que era cantado durante a Páscoa e que todo judeu conhecia de cor. Hosana significava literalmente salva agora ou salva, nós te rogamos. Era um grito de súplica e expectativa, um apelo desesperado por libertação. Ao chamá-lo de filho de Davi, a multidão estava explicitamente reconhecendo Jesus como o Messias prometido, o descendente real de Davi que restauraria o reino e cumpriria as promessas feitas aos patriarcas. O título Filho de Davi ecoado pelas multidões não era uma designação casual ou meramente genealógica. Era uma declaração teológica e política carregada de expectativas messiânicas profundas. Davi, o segundo rei de Israel, havia sido mais do que um monarca bem-sucedido. Ele havia sido o rei ideal, o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro poeta que transformou as tribos dispersas de Israel em uma nação unificada e poderosa. Durante seu reinado, Israel havia experimentado uma era dourada de prosperidade, poder e paz que se tornou o padrão pelo qual todos os reis subsequentes foram medidos e inevitavelmente considerados insuficientes. Mas havia algo ainda mais significativo na linhagem davídica, uma promessa divina que transcendia qualquer realização terrena. Por meio do profeta Natã, Deus havia feito uma aliança eterna com Davi: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mas a minha misericórdia nunca se apartará dele. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim.
o teu trono será estabelecido para sempre. Esta promessa ousada de um reino eterno não poderia ser cumprida por nenhum rei mortal comum. Ela apontava para um filho de Davi que seria ao mesmo tempo humano e divino, um rei cujo reino não teria fim. Através dos séculos turbulentos da história de Israel, a divisão do reino, o cativeiro babilônico, o retorno à terra, a dominação de sucessivos impérios, a esperança no filho de Davi prometido nunca morreu. Os profetas continuaram a proclamar sua vinda. Isaías viu um rebento do tronco de Jessé sobre quem repousaria o Espírito do Senhor. Jeremias profetizou sobre um renovo justo que seria levantado a Davi. Ezequiel falou de um pastor davídico que Deus estabeleceria sobre seu povo. Cada profecia adicionava novas camadas de compreensão sobre quem seria este Messias e o que ele realizaria. Quando a multidão em Jerusalém aclamou Jesus como filho de Davi, eles estavam, conscientemente ou não, reconhecendo que todas estas profecias convergiam nele. Jesus não era apenas mais um descendente de Davi entre muitos. Ele era o filho de Davi, aquele que cumpria todas as promessas, aquele que estabeleceria o reino eterno. Significativamente, Jesus nunca rejeitou este título. Embora frequentemente pedisse às pessoas que não divulgassem sua identidade messiânica durante seu ministério, neste momento crucial ele permitiu e até orquestrou seu reconhecimento público como o rei messiânico. O tempo do segredo havia acabado, o tempo da revelação havia chegado. À medida que a procissão triunfal se aproximava dos portões de Jerusalém, o impacto desta demonstração messiânica começou a reverberar através de toda a cidade. Mateus registra que quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, usando uma palavra grega, seio, que descreve literalmente um terremoto ou um tremor violento. Era como se a própria estrutura da cidade estivesse sendo sacudida até suas fundações pela chegada deste rei controverso. As pessoas se perguntavam, quem é este? A pergunta ecoava pelas ruas estreitas, nos átrios do templo, nos mercados movimentados, nos palácios dos poderosos. Esta perturbação não era acidental. Jerusalém era o epicentro do judaísmo, o lugar onde o templo de Deus se erguia em sua magnificência, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios, onde a lei era ensinada e debatida pelos mais sábios rabinos, onde as autoridades religiosas exerciam seu poder e influência. Era também uma cidade sob ocupação romana, onde o governador Pôncio Pilatos mantinha sua presença militar, especialmente durante as grandes festas quando o fervor nacionalista judaico poderia facilmente explodir em rebelião. A entrada de alguém aclamado como rei era um evento carregado de perigo político e significado revolucionário. A resposta à pergunta quem é este? Vinha das multidões que haviam testemunhado o ministério de Jesus. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Esta resposta era ao mesmo tempo verdadeira e inadequada. Verdadeira porque Jesus era de fato um profeta, mais do que um profeta, o profeta final para quem todos os profetas anteriores haviam apontado. Inadequada porque profeta de Nazaré não capturava plenamente a magnitude de quem Jesus realmente era. Ele era o Filho de Deus encarnado, o Criador que havia assumido carne humana, o próprio Senhor a quem o templo era dedicado, caminhando agora entre seu povo. A menção de Nazaré era significativa. Aos ouvidos dos sofisticados habitantes de Jerusalém, provavelmente soava como um desqualificador. Nazaré era uma vila obscura e desprezada na Galileia, uma região que a elite judaica considerava atrasada e contaminada pela influência gentílica. De Nazaré pode vir algo bom, havia sido a resposta cética de Natanael, quando primeiro ouviu sobre Jesus. Mas esta origem humilde era exatamente o que tornava Jesus autêntico. Ele não vinha das escolas rabínicas de prestígio, não tinha credenciais dos fariseus ou saduceus, não era apoiado pelo estabelecimento religioso. Ele vinha do povo, falava a linguagem do povo, e havia vivido a vida do povo comum. Seu poder e autoridade não derivavam de instituições humanas, mas diretamente de Deus. Nem todos em Jerusalém receberam Jesus com alegria e celebração. Entre os grupos mais perturbados pela entrada triunfal estavam os fariseus, os saduceus e os principais sacerdotes, o estabelecimento religioso que havia passado os últimos 3 anos tentando desacreditar, silenciar, finalmente, eliminar este carpinteiro galileu que desafiava sua autoridade.
Para estes líderes, a aclamação de Jesus como rei messiânico não era motivo de celebração, mas uma ameaça existencial ao seu poder e posição. O Evangelho de Lucas registra que alguns fariseus na multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eles queriam que Jesus silenciasse as declarações messiânicas, que rejeitasse os títulos reais, que dispersasse a multidão entusiasmada. A resposta de Jesus foi notável em sua ousadia e significado profético. Eu lhes digo que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esta declaração extraordinária revelava que o que estava acontecendo não era meramente um movimento popular espontâneo que poderia ser controlado ou suprimido por autoridades humanas. Era um evento ordenado por Deus, o cumprimento de profecias antigas, um momento no tempo para o qual toda a história havia convergido. A criação inteira, até mesmo as pedras inanimadas, testemunharia a chegada do Rei, porque ele era o Criador de todas as coisas e toda a criação existia para sua glória. Os líderes religiosos tinham múltiplas razões para temer e rejeitar Jesus. Teologicamente, ele desafiava suas interpretações da lei, expunha sua hipocrisia e revelava que eles haviam transformado a religião de um relacionamento vivo com Deus em um sistema morto de rituais e regulamentos. Socialmente, ele se associava com pecadores, coletores de impostos e pessoas consideradas impuras, destruindo as barreiras cuidadosamente construídas que separavam os justos dos injustos. Politicamente, sua crescente popularidade os ameaçava com a perda de influência e poder, e sua aclamação como rei poderia provocar uma resposta brutal dos romanos que afetaria toda a nação. Mas havia algo mais profundo em jogo. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos revelava a trágica realidade do coração humano caído. Aqueles que deveriam estar mais preparados para reconhecer o Messias, os estudiosos das Escrituras, os guardiões da lei, os mestres do povo, eram exatamente os que mais ativamente o rejeitavam. Eles conheciam as profecias de cor, ensinavam sobre o Messias vindouro, esperavam sua chegada, mas quando ele finalmente veio, não o reconheceram porque ele não se conformava às suas expectativas pré-concebidas. Eles queriam um libertador político que restaurasse a soberania de Israel e elevasse seu status. Jesus oferecia um reino espiritual que exigia arrependimento e transformação do coração. Em meio à celebração jubilosa, à música, aos gritos de hosana e ao agitar de ramos de palmeira, ocorreu um momento de profunda emoção que revelou o coração de Jesus de maneira comovente. Lucas registra que, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. No auge de seu triunfo aparente, quando multidões o aclamavam como rei, Jesus não estava exultante ou orgulhoso, ele estava chorando. As lágrimas que desciam por seu rosto não eram de alegria, mas de profunda tristeza e compaixão por uma cidade que estava prestes a rejeitar seu único caminho de salvação. As palavras que Jesus pronunciou através de suas lágrimas eram carregadas de angústia profética. Ah, se você conhecesse neste dia o que traz paz! Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a encerrarão de todos os lados. Eles a arrasarão e matarão os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Esta profecia específica se cumpriria com precisão devastadora 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito sitiaria Jerusalém, destruiria o templo e massacraria centenas de milhares de judeus. O que tornava este momento ainda mais trágico era que Jerusalém estava tendo sua oportunidade, o dia de sua visitação divina. O próprio Filho de Deus estava entrando em seus portões, oferecendo paz, perdão, reconciliação e vida eterna. Mas a cidade estava cega para esta realidade. Como poderia ser possível que aqueles que aguardavam o Messias por séculos não o reconhecessem, quando ele finalmente chegasse? A resposta está na natureza da cegueira espiritual. Não é primariamente uma questão de falta de evidência, mas de dureza de coração. Jesus havia realizado incontáveis milagres, ensinado com autoridade incomparável, cumprido profecias messiânicas precisas, mas corações endurecidos pelo orgulho, preconceito e amor ao poder simplesmente não podiam ou não queriam ver. O choro de Jesus sobre Jerusalém revela a natureza do coração de Deus de uma maneira profundamente comovente.
Aqui estava o rei justo que tinha todo o direito de julgar e condenar uma cidade rebelde, mas em vez de ira, ele demonstrava compaixão. Em vez de satisfação por sua própria vindicação iminente, ele sentia dor pela rejeição que seu povo estava prestes a fazer. Este é o Deus que não tem prazer na morte do ímpio, que deseja que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, que sofre quando suas criaturas escolhem o caminho da destruição. As lágrimas de Jesus são as lágrimas do Criador sobre uma criação quebrada, do pastor sobre ovelhas perdidas, do pai sobre filhos rebeldes. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi um evento isolado ou acidental. Foi a culminação de um plano divino tecido através de séculos de história e revelação profética. Cada detalhe desta narrativa ecoava com referências ao Antigo Testamento, demonstrando que Jesus estava deliberadamente cumprindo o papel do Messias prometido exatamente como os profetas haviam predito. Este padrão de cumprimento profético era fundamental para a reivindicação de Jesus de ser o Messias, porque estabelecia sua identidade não em suas próprias palavras apenas, mas no testemunho unificado de toda a Escritura. A profecia de Zacarias sobre o rei montado em um jumento já foi mencionada, mas havia outras camadas de significado profético entrelaçadas nesta narrativa. O Salmo 118, do qual a multidão citava ao gritar Hosana e bendito o que vem em nome do Senhor, era um salmo messiânico que falava sobre a pedra rejeitada pelos construtores que se tornaria a pedra angular. Esta imagem se aplicaria perfeitamente a Jesus, rejeitado pelos líderes religiosos de Israel, os construtores do povo de Deus, mas estabelecido por Deus como a pedra fundamental sobre a qual toda a verdadeira comunidade de fé seria construída. O próprio ato de Jesus entrar em Jerusalém como rei cumpria a profecia de Malaquias sobre a vinda súbita do Senhor ao seu templo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam, o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. João Batista havia sido o mensageiro que preparou o caminho, e agora o próprio Senhor estava vindo ao seu templo, não como muitos esperavam, com trovões e relâmpagos, mas montado humildemente em um jumento, acessível às multidões que o cercavam. Mesmo o timing da entrada triunfal tinha significado profético. Ocorreu no 10º dia do mês de Nisan, exatamente quando, segundo as instruções de Êxodo 12, o cordeiro pascal deveria ser separado e examinado antes de ser sacrificado no 14º dia. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, estava entrando em Jerusalém para ser examinado pelos líderes religiosos durante os próximos dias, antes de ser sacrificado na Páscoa como o cumprimento supremo de todos os sacrifícios antigos. Cada elemento da narrativa estava saturado de significado redentor e propósito divino, revelando que Deus estava orquestrando cada detalhe para o cumprimento de seu plano eterno de salvação. O Rei que vem novamente, esperança futura. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém há 2000 anos não foi o fim da história. Foi apenas o começo de uma narrativa que continua a se desdobrar até hoje e que terá sua consumação gloriosa em um futuro prometido. O rei que entrou humildemente montado em um jumento, que foi rejeitado, crucificado e ressuscitou dos mortos, prometeu que voltaria novamente. Mas sua segunda vinda será radicalmente diferente de sua primeira. Se ele veio primeiro em humildade e mansidão, virá novamente em poder e grande glória. Se foi rejeitado por muitos em sua primeira vinda, será reconhecido por todos em sua segunda vinda, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O livro de Apocalipse pinta um quadro dramático desta segunda vinda. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Seu nome é o Verbo de Deus. Na sua veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O contraste é notável. O jumento da paz será substituído pelo cavalo branco da vitória. A coroa de espinhos será substituída por muitas coroas reais. O reino rejeitado será estabelecido em justiça eterna. Tudo o que foi prefigurado na entrada triunfal encontrará seu cumprimento final e completo quando Cristo retornar. Para aqueles que reconheceram Jesus como Rei e Senhor, que dobraram seus joelhos diante dele não porque foram forçados, mas porque foram transformados por seu amor e graça, a promessa de seu retorno é a mais bendita esperança. É a garantia de que o mal será finalmente derrotado,
que a justiça prevalecerá, que toda lágrima será enxugada, que a morte será destruída, que a criação gemendo será renovada. O reino que Jesus proclamou, um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, será estabelecido visivelmente sobre toda a terra, e os redimidos reinarão com ele para sempre. Mas a entrada triunfal também serve como um aviso solene para aqueles que, como a antiga Jerusalém, estão perdendo sua oportunidade. Deus continua chamando pessoas de todas as nações, tribos e línguas para reconhecerem Jesus como Rei e entrarem em seu reino. A oferta de paz, perdão e vida eterna permanece disponível, mas não indefinidamente. Haverá um dia final, um momento derradeiro quando a porta da graça se fechará e o tempo de arrependimento terminará. A questão que confrontou Jerusalém naquele dia há 2000 anos, quem é este? Continua sendo a pergunta mais importante que cada pessoa deve responder. É Jesus apenas um profeta notável, um grande mestre moral, um líder religioso inspirador? Ou é ele verdadeiramente o filho de Davi, o Messias prometido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, digno de toda adoração, obediência e devoção? A resposta a esta pergunta determina o destino eterno de cada alma humana e molda o significado de toda a existência. Agora, eu quero te fazer um pedido. Onde quer que você esteja, respira fundo por um instante. Fecha os teus olhos. Esquece o barulho lá fora, as preocupações, o que aconteceu hoje. Esse momento é só entre você e Deus. Deixa a alma descansar, abre o coração. Porque o que vai ser dito aqui não é apenas para ser ouvido com os ouvidos, é para ser sentido com a alma. Então se entrega e ora comigo. Senhor nosso Deus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, com o coração aberto, lembrando da Tua entrada triunfal em Jerusalém. O povo gritava Hosana, espalhava ramos e reconhecia em Ti o Rei prometido, o Messias esperado. Mas hoje, Senhor, queremos ir além de palavras e gestos, queremos que Tu entres de verdade em nosso coração e permaneças nele como o Rei de nossas vidas. Pai, quantas vezes nós também Te recebemos com alegria em um dia, e no outro deixamos o trono do nosso coração vazio? Quantas vezes gritamos Hosana, quando tudo está bem, mas silenciamos quando chega a dor, o medo ou a dúvida? Hoje, queremos dizer, entra, Senhor, e fica. Não apenas como um visitante, mas como o dono, o Senhor absoluto da nossa vida. Jesus, quando Tu entraste em Jerusalém, sabias que aquele caminho te levaria à cruz. Tu não fugiste, não desististe, mas foste até o fim por amor a nós. E quantas vezes nós hesitamos em Te seguir por caminhos difíceis? Quantas vezes deixamos de Te obedecer porque tememos o que vamos perder, ou porque queremos controlar o que deveria estar em Tuas mãos? Hoje, queremos entregar tudo. Os ramos que temos são o nosso coração, e queremos colocá-lo aos Teus pés. Senhor, entra com Tua paz onde há guerra dentro de nós. Entra com Tua luz onde há confusão. Entra com Tua misericórdia onde há culpa. Entra com Teu amor onde há frieza, distância e cansaço. Que a Tua presença transforme cada canto da nossa alma, como transformaste Jerusalém naquele dia. Pai, queremos ser como aqueles que, mesmo depois da festa, continuaram Te seguindo até o fim. Queremos ser fiéis quando o aplauso se cala, quando o mundo vira o rosto, quando a cruz aparece no caminho. Queremos continuar dizendo Hosana. Não apenas com os lábios, mas com nossas atitudes, com nossa vida entregue em Tuas mãos. Senhor Jesus, se há algo dentro de nós que ainda tenta ocupar o Teu trono, o orgulho, o medo, o apego, o pecado, nós Te pedimos, derruba tudo isso agora. Faz uma limpeza dentro de nós, como fizeste no templo. Tira o que não Te agrada, o que impede Teu mover, e enche-nos do Teu Espírito. Queremos ser morada santa, um templo vivo onde Tua glória habita. Espírito Santo, vem reinar sobre nossas emoções, nossas decisões e nossos sonhos. Ensina-nos a aplaudir Jesus não só com palavras bonitas, mas com atitudes que mostram fé, amor e obediência. Quando vierem os dias de silêncio, quando parecer que o Rei não está mais visível, ajuda-nos a lembrar, Ele ainda reina. Mesmo quando o mundo zomba, o trono dele continua firme. E é esse trono que queremos dentro de nós, um trono eterno, inabalável. Senhor, talvez hoje alguém aqui esteja se sentindo como aquela multidão,
empolgado por um momento, mas sem força para continuar. Toca nesse coração, Senhor. Mostra que tu entras na vida não apenas para ser celebrado, mas para transformar. Tu não entras para ser carregado em festa, mas para carregar a cruz por amor. E se for preciso, ensina-nos também a carregar a nossa cruz, com fé, com esperança e com amor. Jesus, queremos te ver não apenas como o Rei que vem de longe, mas como o Rei que habita perto, dentro de nós. Reina nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas decisões. Reina nos nossos relacionamentos, nas nossas dores, nos nossos sonhos e planos. Reina quando estamos fortes e também quando estamos cansados. Reina sobre tudo, Senhor, porque só Tu és digno de governar nossas vidas. E agora, Pai, com o coração rendido, queremos Te agradecer. Obrigado porque mesmo sabendo o que te esperava em Jerusalém, a cruz, a rejeição, o sofrimento, Tu não voltaste atrás. Obrigado porque o Teu amor foi mais forte que o medo, mais firme que o ódio, e mais duradouro que a morte. Obrigado porque hoje, nós podemos viver livres, salvos e cheios de esperança, porque o Rei entrou, e nunca mais saiu. Senhor, que cada pessoa que ora comigo agora possa sentir Tua presença entrando como luz em um quarto escuro. Que o Teu Espírito comece a renovar, curar e libertar. Se há alguém precisando de paz, derrama paz. Se há alguém precisando de consolo, abraça com Teu amor. Se há alguém se sentindo distante, traz de volta com Teu toque de graça. Jesus, entra novamente em nossas vidas como naquele dia em Jerusalém, mas desta vez, não sobre um jumento, e sim sobre os corações que Te esperam. Que a nossa alma se torne o caminho por onde passas, e que as nossas palavras sejam como ramos de louvor diante de Ti. E quando o mundo tentar tirar nossos olhos do Rei, lembra-nos, Senhor, que o Teu trono é eterno, e o Teu reino jamais passará. Reina em nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, o Rei que veio, que morreu e que vive eternamente, oramos. Amém.